Galera, tem alguns colegas que estão com dificuldade para poder submeter os códigos deles no URI. Alguns estão corretos na hora que eles executam no dev, aí eles submetem no URI e eles estão tendo um erro como retorno. Aí eu peguei um código de um colega, que foi dessa atividade aqui 1060, já para aproveitar, porque tinha um outro colega que estava com dúvida nessa atividade. Aí eu já pego e já ajudo vocês na resolução. Aí eu vou colocar alguns pontos que vocês têm que ter cuidado para poder submeter seus códigos. Então, a primeira dica que eu dou para vocês ficar atento é que o tipo da linguagem que é selecionada. Tem que ser C, aí toma cuidado, às vezes você seleciona o C++, C++ sem querer, ou outra versão, então verifica se está em C. Outra dica que eu dou para vocês é vocês verificar o exemplo de entrada e o exemplo de saída da atividade. Porque se vocês perceberem nessa atividade aqui, por exemplo, mesmo, ela não tem nada falando de números decimais, por exemplo. Mas se você ver aqui no exemplo de entrada, tem valor decimal aqui, ó. Então, tipo assim, ó, o tipo da variável, ela importa para o URI. Se você, por exemplo, aqui no caso, a gente já teria que usar float, por exemplo. Se você utilizar int, já daria erro. Então, tomar cuidado, olhe sempre o exemplo de entrada para vocês tomar cuidado com o tipo da variável. E o outro é o exemplo de saída. O, o resultado do seu código, o printf que vai trazer, né, a saída do teu código, ele tem que ser idêntico ao do URI. Espaço, quantidade de espaço, se tiver letra maiúscula, tem que ser idêntico ao do URI. Então, agora eu vou colocar o código do colega aqui, aí a gente vê a lógica que ele fez e aí eu vou pondo para vocês alguns pontos que vocês têm que ter cuidado para poder submeter seus códigos no URI. Então aqui ele fez um set locay, eu já vou falar do set locay, porque o set locay eu fiz o teste aqui no URI e ele dá erro. O set locay é para você poder mudar a localidade padrão, né? No caso, colocou para português aqui, aí vai mudar o formato de data, hora, para poder usar caracteres especiais, né, da nossa língua e tal. Ele tinha importado a biblioteca aqui, né? Ele tinha feito o include certinho, mas não utilizo porque eu testei aqui, deu erro. Então o que ele fez aqui? Ele criou um vetor para receber valores, né, do tipo int, criou uma variável i e uma variável p. Aí ele está fazendo um for aqui, né, com esse for com a variável i, o valor inicial, né, para o controle desse for vai ser zero. E esse for ele vai ser executado 6 vezes, né, no caso aqui, porque enquanto o i for menor que 6. Aí o que ele fez dentro desse for aqui? Ele fez um printf, está pedindo para a pessoa digitar um número inteiro positivo ou negativo. Aí no caso aqui ele está fazendo, né, um scanf desse valor para poder guardar no vetor. Aqui ele fez um outro printf, né, uma quebra de linha. Aqui ele está fazendo o p vale zero. Aí ele fez um outro for também, igual o de cima aqui, para fazer um laço aqui 6 vezes. Aí dentro desse for, ele está fazendo um if aqui, né? Aí a condição é que se esse vetor na posição do i, né, porque aqui vai começar de zero para ir até 6 para poder percorrer esse vetor, né? Se o valor armazenado nessa posição for maior ou igual a zero, ele fez um printf aqui. Aqui no caso, ele está mostrando esse valor positivo. Aqui no caso, se essa condição for verdadeira, ele vai pegar esse vetor, né, nessa posição, e vai trazer esse vetor, vai trazer o valor dele aqui. E aqui no final ele fez um printf. Aí aqui no caso também, né, dentro do if ele está incrementando a variável p dele, que aqui no caso é a variável contadora dele, né, para poder contar quantos positivos tem. Então se cair dentro desse if, quer dizer que o valor armazenado nesse vetor, nessa posição aqui, ele é maior ou igual a zero. Então ele atende essa condição, então ele incrementa a variável contadora dele. Aí aqui ele fez um printf, ao todo foram, aí vai ter lá quantidade de números positivos. Então aqui, a primeira ressalva que eu dei, né, que nem eu dei a dica para vocês, verificar o exemplo de entrada. Se vocês verem os valores de entrada, eles não podem ser do tipo int, porque tem valor com caso decimal. Então aqui no caso, esse vetor a gente já vai ter que mudar ele para float. Ah, e só uma dica aqui pro colega. Tipo assim, ó, o vetor, como ele colocou 6 aqui, ele vai ter 7 posições. O exercício, ele pede apenas 6 números. Só que vocês não podem esquecer que o vetor ele começa a contar a partir do, do índice zero, do valor zero.
Então, aqui no caso tem que ser 5, que aí de 0 a 5 vai dar 6 valores, certo? Aí aqui dentro do for dele, que ele criou aqui, não pode ter printf. O único printf que o teu código deve ter para ser submetido no URI sem erro é o printf da saída, é o que vai trazer o resultado do teu código. Qualquer outro printf não pode ter. Então vamos tirar esse printf aqui, vamos mudar aqui, né? Que agora vai ser do tipo float, os valores que vão ser armazenados nesse vetor. Aí aqui ele está fazendo outro for, né? Aqui no caso esse for, ele está verificando se o valor armazenado nesse vetor ele é positivo, ele é maior ou igual a zero. Como aqui na atividade está pedindo para desconsiderar os valores nulos, não precisamos verificar se ele é igual a zero. Não vai dar erro no URI, mas vamos desconsiderar ele. Então vamos tirar aqui, só fazer essa ressalva. Esse printf aqui podemos tirar ele, vamos só deixar aqui o incremento, né, para nós poder contar quantos positivos tem. E aqui no final, que nem eu falei para vocês, a saída tem que ser idêntica ao do URI. Então aqui no caso é valores positivos e aqui que vai ser a quantidade, né? Então a gente tem que colocar idêntico ao do URI. Aí vai ser valores positivos. Outra coisa também que vocês não podem esquecer é que aqui no printf, onde vai ter a saída do teu código, vocês têm que colocar um /n aqui no final da frase. Porque senão vai dar erro no URI. Tem que ter esse /n aqui para trazer essa quebra de linha. Então aqui no caso, o código dele, se enviar ele já não vai dar erro mais. Vou fazer o teste aqui com vocês aqui. Aí, ó, ele já foi aceito. Agora que em questão, tipo assim, as variáveis aqui, ó, o colega ele criou um vetor. Você não necessariamente precisa criar um vetor. No URI, tipo, se você quiser, você pode criar 6 variáveis, fazer os scanf para ler ela, fazer um if para cada, tipo, não tem problema, fica a teu critério. Não tem problema no URI você fazer com vetor, ou sem utilizar vetor, ou utilizando uma variável específica para cada valor, tipo, tudo vai depender da atividade em si. Essa aqui em específico não tem problema. Que nem aqui no caso eu fiz um outro exemplo para vocês verem, ó. Eu só criei uma variável do tipo num, para ser o número que os valores que vamos receber, a variável contadora, para contar a quantidade de positivos. Aí aqui tem um for. Aí eu tô lendo, né, a variável, o valor que o usuário está digitando, eu já estou verificando. Se esse número for maior que zero, eu já incremento a minha variável contadora. Aí aqui eu já fiz o printf. Aí não esquece da saída ser idêntica do URI. Aí dessa forma também está correto, não tem problema. Tipo assim, você não precisa criar um vetor, você pode fazer variáveis diferentes, aí fica a teu critério, o que você achar melhor. E só para dar uma dica pro colega que me mandou essa atividade aqui, esse for que você fez aqui, para você verificar se na posição desse vetor o valor guardado ele é maior que zero, você pode fazer essa verificação dentro desse primeiro for que você fez aqui, ó. Não está errado dessa forma que você fez, tá certo também, mas para te dar uma dica, né? Aí você pode fazer essa verificação já dentro desse for. Então a gente pode tirar esse if aqui, né, que está verificando a condição. A gente pode excluir esse for, né? A gente faz aqui o valor do p vale zero. Então você já pode verificar aqui dentro. Por quê? Como você já está você tá fazendo aqui um laço, você está lendo a cada laço, você está lendo um valor, certo? E armazenando no vetor. Você já pode verificar se esse valor ele já é maior que zero. Se ele for maior que zero, aí você já pode vir aqui e incrementar a tua variável contadora. Aí é só uma dica para você, o método que você fez não está errado, mas aí fica a dica. Aí se você verificar assim também, vai dar certo do mesmo jeito. Então é isso aí, galera. Aí qualquer dúvida que vocês tiver, pode entrar em contato que eu estou à disposição. Valeu!